Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. São 10 em ponto. Jornal das 10 na Rádio Observador, edição da Beatriz Félix. E Beatriz, começamos com um pedido ao Governo. É da Presidente da Câmara de Alcácer do Sal, que pede apoios para a comunidade pescatória. Comunidade que perdeu os rendimentos devido ao mau tempo das últimas semanas, a afetar especialmente, aliás, a região de Alcácer do Sal. Um apelo feito em declarações aos jornalistas no final da visita do Presidente da República ao Conselho. A autarca Clarice Campos explica que a comunidade pescatória da Carrasqueira foi muito afetada pelo temporal. Os cerca de 30 pescadores estão sem conseguir pescar, com a atividade parada há vários dias. E antes disto, na visita a Alcácer do Sal, Marcelo Rebelo de Sousa deixa uma sugestão ao Governo que seja criado, a Beatriz, um fundo de calamidade. Isso mesmo, e defende que as vítimas da tempestade Chrissy não devem ser impedidas de receber apoios do Estado por terem dívidas fiscais. Este que era um dos critérios que foi definido pelo Governo em Conselho de Ministros, na altura em que se tentaram arranjar medidas para mitigar os efeitos do mau tempo. Marcelo Rebelo de Sousa discorda desta posição do Executivo e diz que deve ser criado um regime menos pesado para os que sofreram com as tempestades. Esse aí tem que ser protegido. Aí tem havido uma preocupação de encontrar com medidas, para já imediatas, a suspensão de obrigações fiscais ou do cumprimento de obrigações fiscais, e depois tem que se ver efetivamente como é que as pessoas recuperam de forma a poderem pagar impostos. Não podem ser penalizados por isso, é isso? Não, sobretudo devem ser ajudados por aquilo que lhes aconteceu. Exatamente, não é só não ser penalizados, mas terem um regime mais favorável por causa disso. Marcelo Rebelo de Sousa insiste ainda na necessidade de criar um fundo de calamidade para situações de mau tempo que possam ocorrer no futuro. Há países mais avançados que criaram fundos de calamidade avultados para quando chegar uma situação dessas poderem enfrentar. Não ter de ser cada vez que sucede, vamos lá ver onde é que vamos buscar dinheiro ao Orçamento do Estado ou a fundos europeus, ou vamos buscar de emergência para resolver. É uma ideia a discutir. São declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve esta tarde de visita a Alcácer do Sal, uma das regiões mais afetadas pelo mau tempo, com várias inundações, aqui num registro captado pela SIC Notícias. E ainda pelas consequências do mau tempo, a Câmara de Almada pede à população para que se mantenha afastada dos locais interditos, aliás, por risco de derrocadas. Porto Brandão, a Zinhaga dos Formosinhos e as Arribas de Pontões da Costa da Caparica são os locais de maior risco. Através de uma publicação no Facebook, a autarquia explica que os terrenos estão saturados por causa da chuva intensa que se fez sentir nos últimos dias e alerta que ultrapassar as barreiras colocadas pelas forças da autoridade pode colocar pessoas em risco desnecessário. Por isso, a Câmara Municipal de Almada adianta também que estão a decorrer trabalhos técnicos e de análise de risco em alguns pontos do concelho. E ainda pelas consequências do mau tempo, agora com a Comunidade Intermunicipal de Leiria, que pede ao Presidente da República para intervir no processo de decisão sobre o prolongamento da isenção de portagens nas principais autoestradas, Beatriz, dessa região. A Comunidade Intermunicipal de Leiria diz que a reposição destas portagens, que está agendada para o próximo domingo, representa um encargo acrescido e negativo para as famílias e empresas que ainda continuam a enfrentar sérias dificuldades, que estão a tentar recuperar financeiramente e não só da tempestade dos últimos dias. Isto numa altura em que diz também a Comunidade Intermunicipal de Leiria que a prioridade deve ser a recuperação económica e social da região e, por isso, numa carta apela ao chefe de Estado que seja promovida a reflexão e também que intervenha para tentar assegurar este prolongamento do regime de isenção de portagens, tanto na autoestrada A8 como na A19. E depois do mau tempo das últimas semanas, há agora motivos, ou pelo menos boas notícias. O nível do Tejo deve continuar a descer durante a noite de hoje. Uma tendência que se tem vindo a verificar ao longo do dia de hoje, sábado, e a expectativa das autoridades é que continue a baixar durante a noite e pela madrugada fora, o que diz à luz a fonte da Proteção Civil, que diz que, embora haja ainda bastante caudal, está a ser um final de tarde mais tranquilo no que diz respeito ao risco de inundação, agora mais baixo. A barragem de Castelo de Bode ainda está a fazer descargas, mas o volume de água que está a ser libertado está a ser conjugado com as barragens espanholas para garantir
garantir que o nível do Tejo continua a descer e, por isso, não há para já a expectativa de que haja mais problemas. Tempo ainda nesta edição das 10 para falar de atualidade internacional, porque a Arábia Saudita afirma que precisa de ver o fim real do conflito na faixa de Gaza antes de se comprometer com a reconstrução do território. Uma informação que foi avançada pelo próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros saudita ao jornal Haaretz explica que a Arábia Saudita apoia totalmente o plano de paz e também o Conselho de Paz para Gaza, mas que é preciso ver o fim real deste conflito. Isso significa, diz o governante, que tem de haver clareza sobre quando é que Israel se vai retirar, também quando é que o Hamas vai ser desarmado, quando é que toda a gente vai cumprir, no fundo, os 20 pontos do plano de paz para Gaza. O ministro saudita referiu ainda que os Estados Unidos estão a trabalhar nessa missão, e acrescentou que vai haver uma reunião no dia 19 de fevereiro, na próxima semana, que vai então permitir ter mais clareza sobre o assunto e a partir daí pode começar a ser traçado o caminho de reconstrução. E Paulo Rangel, o ministro dos Negócios Estrangeiros, reconhece que os Estados Unidos violaram o direito internacional na Venezuela, Beatriz, e sublinha que Nicolás Maduro não pode voltar ao poder. No painel de debate do Conselho de Segurança de Munique sobre a segurança do continente americano, precisamente o ministro português diz que se trata de um caso delicado quando olhamos para o panorama internacional. É evidente que o direito internacional foi violado, mas a forma de reintegrar, de restaurar o direito internacional não é trazer Maduro de volta. Isto significa que o problema não é tão preto no branco como as pessoas normalmente dizem. Caso contrário, diz-se-ia que para restaurar a integridade do direito internacional, o antigo presidente deveria voltar a assumir a presidência. E ninguém diz isso. The former president should become president again. And nobody says that. Paulo Rangel sublinha ainda que Portugal nunca reconheceu a eleição de Nicolás Maduro como presidente oficial da Venezuela e diz que o mais importante para já é que seja feita uma transição democrática neste país. E também na Conferência de Segurança de Munique falamos do primeiro-ministro espanhol que pede às potências internacionais, Beatriz, que impeçam uma nova corrida ao armamento. Precisamente, Vicente Pedro Sánchez diz mesmo que isso seria um erro histórico que não deve ser repetido. Foi uma mensagem que deixou no discurso da Conferência de Segurança de Munique, em que sublinha um novo despertar das potências para a expansão de arsenais nucleares e deixa por isso um apelo a todos estes países que interrompam o rearmamento nuclear, se sentem à mesa das negociações e assinem um novo acordo para limitar o número de armas nucleares estratégicas. E Pedro Sánchez deixa ainda uma outra mensagem, diz que a Europa deve ter como prioridade o reforço das capacidades de defesa. Ponto final nesta edição das 7. Beatriz Félix, regresso às 10h30 com a informação resumida e atualizada. Até já, Beatriz. Até já.